Fala aquarista, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem importante para quem tem plantas no aquário, tá? Nós vamos falar sobre macronutrientes. E a gente vai entender um pouquinho sobre a função desses macronutrientes na planta, nas plantas no caso, e como identificar carências e deficiências desses nutrientes para a gente poder corrigir isso, tá bom? Então vem comigo e solta o vídeo. Geralmente dentro do ecossistema ali do aquário, né, e quesito de fertilização, nós temos 6 principais macroelementos que a gente vai utilizar para fazer essa nutrição das plantas, tá? Eu vou dividir esses macronutrientes em duas partes, tá? Os macronutrientes primários e os macronutrientes secundários, tá bom? Então vou dividir nessas duas categorias para a gente começar a falar primeiro das primárias e depois das secundárias, beleza? Primeiramente, vamos falar do nitrogênio, que é um dos elementos mais importantes dentro dos 6 que eu vou falar, porque ele faz parte de todo o processo de criação de aminoácidos, proteínas e principalmente da clorofila, que é vital para a fotossíntese. Então o nitrogênio ele faz parte de toda essa parte dessa cadeia que é responsável pelo crescimento da planta, tá? A principal função dele é impulsionar o crescimento da planta. Então quando a gente pega e tem uma carência desse elemento, o que vai acontecer? Geralmente a gente vai observar a planta crescendo, a gente vai continuar vendo ela crescendo, só que ela vai ter um crescimento meio que debilitado. Ela vai começar a amarelar as folhas mais antigas, as folhas mais velhas, né? As folhas de baixo, e as folhas de cima, elas vão parecer verdes, bonitas e tal, mas o que ela vai fazer? Ela vai transportar esse nitrogênio que está embaixo para as folhas novas, porque a planta ela quer crescer. Ela quer se desenvolver. Então ela vai reutilizar esse nitrogênio para poder continuar crescendo e alcançar uma posição de maior iluminação. Então a principal função da planta, no nitrogênio na planta, é essa questão da fotossíntese, do crescimento, e a sua principal carência é isso. A gente vai ver uma planta se desenvolvendo e reutilizando esse nitrogênio, amarelando suas folhas mais antigas para poder reutilizar ele, né, nessas folhas mais novas. Agora vamos falar sobre o fósforo, que é o nosso segundo elemento da lista. O fósforo ele vai servir como parte para a construção da ATP, né, da energia da planta. Então ele vai servir para justamente a planta ter energia para fazer as coisas que ela precisa. Então toda a parte metabólica, o fósforo vai estar ali envolvido. Então quando a planta precisar crescer e atuar ali, criar novos brotos, criar novas folhas, a energia que vai ser usada para isso vem da ATP que foi gerada pelos processos que envolvem o fósforo, tá? Então, o fósforo ele é crucial também para o crescimento da planta, mas principalmente para a planta ter energia, a planta poder viver, digamos assim, né? Ter um metabolismo dela. E a principal carência que a gente pode observar quando a gente tem uma baixa quantidade de fósforo na planta, é as folhas ficando mais escuras, tá? Geralmente as folhas ficam verde escuro ou num tom mais amarronzado, e a planta ela não cresce, ela não se desenvolve muito bem, ela fica estagnada ali com folhas escuras. Então esse é o principal essa principal forma da gente identificar a falta de fósforo no nosso aquário, tá? Por fim, o terceiro elemento dos 3 principais dos macronutrientes é o potássio. O potássio ele não está ligado a nada especificamente com o crescimento da planta, mas ele serve como se fosse um transporte de todos esses nutrientes. Então ele vai servir, de certa forma, como se fosse um carrinho ou alguma coisa assim que vai levar esses nutrientes de um lado para o outro. Então ele vai servir como uma forma de transporte para tudo isso. E aí a gente vai identificar a falta de potássio, principalmente com pequenas manchas amarronzadas na folha e buraquinhos, tá? Acho que essa é a forma mais fácil de identificar a falta de potássio nas nossas plantas. São buraquinhos, os buraquinhos na folha. Vão aparecer até que tem algum caracol, alguma coisa comendo a planta, mas não, é falta de potássio. Esses buraquinhos ali é a forma mais fácil de identificar. E aí uma consequência mais agravada da falta do potássio é essa folha ir se perdendo e se dissolvendo. Os buracos vão aumentando
esses buraquinhos que começaram pequenos e poucos vão começando a se aumentar até que a planta vai ficar toda esburacada e vai morrer. Aquela folha ali vai morrer. Então é muito importante a gente fazer essa suplementação de potássio, tá? Então esses 3 primeiros a gente chama de NPK, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Mas por que NPK se fósforo começa com F e potássio com P? É porque na tabela periódica esses elementos são identificados por essas letras, tá? Então o N de nitrogênio, o P de fósforo, né? Quem é mais antigo lembra da questão do pH, né? Que tem som de F. E a gente tem o K, que é o potássio, tá? Isso aí está na tabela periódica. Eu vou deixar até aqui no vídeo para vocês verem. Agora vamos para os outros 3 elementos secundários, tá? Um desses secundários, ele atua juntamente com o nitrogênio, tá? Que é o enxofre. E nas minhas pesquisas, eu quase não vi ninguém falar sobre enxofre, mas ele é muito importante na parte de crescimento da planta. Ele age junto com as moléculas de nitrogênio para formar os aminoácidos e as proteínas da planta. Então, a parte de desenvolvimento das folhas, de crescimento, o enxofre também está ali presente. E geralmente o enxofre está presente na água em forma de sulfato. Então, geralmente a gente tem alguns tipos de sulfatos que vão ser dissolvidos em água. Se eu não me engano, geralmente a gente usa sulfato de potássio e a gente junta geralmente os dois, né? Tem ali o enxofre e tem o potássio. Então ele vai estar meio que disponível dessa forma e ele vai atuar ali junto com o nitrogênio. E a questão do enxofre é muito parecida com a deficiência do enxofre, né? É muito parecida com a deficiência do nitrogênio. Só que a gente vai observar que o que acontece com a falta de enxofre são nas folhas novas e não nas folhas antigas. Por isso que eu estava falando, esses elementos secundários eles são menos móveis dentro da estrutura da planta. Então a gente vai observar a falta dele nas folhas novas e não nas antigas. Então já pega aí essa dica. Quando você perceber que suas folhas novas estão meio que amareladas e não estão muito bem verdinhas e coisa assim, pode ser falta de enxofre. Tá? Mas também pode ser falta de outros micronutrientes que eu também vou falar em outro vídeo futuro, tá? E aproveitando, se você está curtindo o vídeo, se você está achando interessante aqui o assunto, deixa o like, tá? Se inscreve se você ainda não é inscrito e dá uma força aí, comenta se você já conhecia um pouquinho disso aí que eu estou falando, se você já conhecia sobre macroelementos, tá? Então, voltando à questão do enxofre, a gente vai perceber que nas folhas novas elas vão estar mais amareladas, tá bom? Então a gente pode pegar um pouco disso. Pode ter também uma falta de ferro e de outros micronutrientes, mas geralmente a gente percebe a falta de enxofre assim. O próximo elemento da lista é o magnésio, tá? O magnésio, ele também é muito importante na fotossíntese e ele vai fazer parte ali da construção da clorofila junto com o enxofre, com o nitrogênio. Ele vai construir toda essa parte da estrutura dos aminoácidos, tá? Então, quando a gente tem uma deficiência do magnésio, a gente começa a ver algo parecido também com a falta do nitrogênio, só que a gente vai perceber que as bordas das folhas ficam amareladas e as nervuras da planta, né, a parte da nervura central ali está verde. Ela fica com a borda amarelada e a nervura central fica ali esverdeada. Então essa é a forma mais fácil de identificar a falta de magnésio. E geralmente a gente complementa magnésio com algum produto de mineralizante na água, tá? Geralmente a gente vai tratar a questão do magnésio e de outros elementos com mineralização, tá bom? E por fim, nós vamos falar do cálcio. O cálcio, ele é um elemento de construção celular. Então ele vai fazer parte de toda a construção da planta mesmo. Ele vai dar estrutura para as folhas, estrutura para o caule. A planta vai ficar mais forte. Ela vai ter um desenvolvimento mais forte. E aí, geralmente, a gente percebe que a falta de cálcio nas folhas novas, elas nascem todas retorcidas, meio que como se elas estivessem com algum defeito, sabe? Então é uma forma muito fácil da gente de identificar que a gente está com pouco cálcio na água, a verificar as folhas novas das nossas plantas. Se as folhas novas nascerem meio tortas, meio retorcidas, meio estranhas, já podemos tirar de cara ali que a gente está com uma deficiência de cálcio, e assim como o magnésio, a gente vai repor ele através de algum produto mineralizante na água, ou
de forma natural, com alguma pedra calcária ou algo do tipo, tá bom? Então, vamos fazer um apanhado geral aqui, tá? Vamos pensar nos 6 elementos que a gente observou aqui, que são os macronutrientes. A gente vai perceber que alguns eles agem mais em folhas antigas, que são elementos mais móveis dentro da questão da estrutura da planta, e outros que são menos móveis, tá? Então a gente tem que os elementos como nitrogênio, potássio e magnésio, por exemplo, a deficiência deles vão ser mais apresentadas em folhas mais antigas, né? Pode acontecer de ter em folhas novas, pode ser que sim, mas a gente vai começar a perceber isso nas folhas mais antigas, tá? E o potássio, o cálcio e o enxofre, nós vamos perceber em folhas mais novas, tá? A gente vai perceber essa deficiência em folhas mais novas, tentando resumir a questão das deficiências para vocês, tá bom? Então, se você já chegou nessa parte do vídeo, gostou do assunto, deixa aqui um like para ajudar, tá bom? O YouTube a entender que esse conteúdo foi relevante para você. Comenta aqui se você achou, o que você achou, se você já conhecia sobre esse assunto. Se inscreva se você ainda não é inscrito no canal, que o YouTube vai entender que esse conteúdo foi interessante para você e vai começar a te recomendar mais vídeos aqui do canal, tá bom? E não esqueça de marcar o sininho aí para você sempre receber notificações de novos vídeos aqui do canal, tá bom? Então, gente, a gente se encerra por aqui. O vídeo foi um vídeo bem rápido, foi um vídeo mais de explicação e um vídeo de coisas que eu já percebi na minha pouca experiência que eu tenho com aquários e que eu estudei bastante para estar falando aqui com vocês. E eu gostaria muito que vocês comentassem aqui, que vocês trouxessem experiências suas também, para a gente trocar uma ideia legal sobre isso. Que é uma coisa que eu quase não vejo o pessoal comentando, né? Principalmente alguns tipos de elementos e algumas carências, para a gente poder deixar nosso aquário sempre bem estável, bem bonito, né? Com nossas plantas bem saudáveis, tá bom? Então, gente, muito obrigado quem ficou até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.